Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de História. Vamos aprender sobre a história do Paraná. Então, nós vamos contar a história do Paraná e também como ocorreu a ocupação do seu território. Nós já estudamos que para conhecer a história de um lugar e de sua população, precisamos interpretar e entender as fontes históricas. No século XIX, os historiadores valorizavam apenas os textos escritos, deixados por pessoas que viveram antes de nós. Hoje em dia, os estudiosos utilizam também outras fontes, como imagens, pinturas, desenhos, fotografias, filmes, objetos, roupas, móveis, tudo que pode dar pistas sobre como era o passado. Além das narrativas orais, como os relatos, lendas e histórias que também são fontes históricas. E por meio delas, as pessoas transmitem suas lembranças, sua memória dos acontecimentos e vai passando toda essa informação, todo esse conhecimento de geração em geração. Então, todas essas fontes nos ajudam a entender o modo de vida de uma sociedade em determinada época. Para conhecer a história do Paraná, podemos também utilizar vários tipos de fontes, cada uma à sua maneira, que nos contará um pouco da vida dos paranaenses. E você sabe por quê? Porque cada texto, cada imagem, cada tradição, costume nos mostram um ponto de vista diferentes da história. O processo histórico indica que a construção da história ocorre por meio de processos, ou seja, a história não é apenas uma sequência de fatos. Qualquer evento histórico, embora pareça limitado no tempo, vai se formando ao longo do tempo e tem consequências sobre os grupos sociais também durante muito tempo. Para exemplificar isso, eu vou ler uma historinha. Diogo chegou da escola e entrou todo contente na cozinha de sua casa. Oi, vovó! Sabia que você estava aqui. Oi, querido! Cheguei agorinha. Mas vai calçar um chinelo piá? Não ande no piso gelado. Tá, vó, já vou. Preciso fazer uma tarefa de história. Você me ajuda? Claro! Como é a tarefa? Eu preciso entrevistar todo mundo aqui em casa. Então pode começar a perguntar. Você se lembra do dia em que nasci? Oh, se lembro. Estava uma chuva danada. Eu cheguei ensopada ao hospital. Esperamos muito até você nascer. Estava todo mundo na maior aflição. Nisso chega a dona Wanda, mãe do Diogo. Oi! O que vocês estão aprontando? Eu estou entrevistando a vovó para a minha tarefa de casa. Você é a próxima. Me conte como foi o dia em que eu nasci. Bom, meu filho, eu me lembro que não dormi a noite inteirinha de tanta emoção. De manhã fui para o hospital fazer o parto. Foi tudo tão rápido. Quando eu vi, você já tinha nascido. Da cozinha deu para ouvir o pai do Diogo, empurrando o portão e entrando em casa. Família reunida, é assim que eu gosto. Oi, pai, você é meu próximo entrevistado. É para a tarefa da escola, meu bem, disse Dona Wanda. Então mande, o que você quer saber? Você se lembra do dia em que eu nasci? Como foi? Como não? Eu estava pulando de alegria, mas foi a maior confusão. Todos os parentes telefonando, perguntando se era menino ou menina, quantos quilos você pesava, suas tias me pedindo para comprar fraldas. Puxa, disparou Diogo, até parece que eu nasci 3 vezes. Como vocês podem perceber por essa pequena historinha que eu li para vocês, o Diogo ficou muito espantado. Por quê? Porque cada um contou sobre o dia que ele nasceu de uma maneira diferente.
Então, tem muita diferença entre os relatos de um mesmo processo histórico. Cada pessoa se lembra e narra o nascimento do Diogo de um jeito, e isso acontece com a história também, pois cada pessoa é diferente, tem visões do mundo e opiniões diferentes. Tem uma história de vida, uma cultura diferente, ou seja, valoriza elementos diferentes para contar, que memoriza, que memorizou na hora de transmitir suas lembranças. Então, como a gente viu na historinha, cada pessoa da família contou de um jeito diferente sobre o nascimento dele. E isso acontece também com os historiadores. Por quê? Eles escrevem sobre um acontecimento, então são visões diferentes sobre o mesmo processo histórico. Não existe uma interpretação verdadeira sobre determinado fato histórico. É somente aquela interpretação em ponto final. Porque existem várias visões, várias pessoas diferentes interpretando aquele momento histórico de uma maneira diferente. Então, existem diferentes versões de um mesmo acontecimento. Essas diferentes visões sobre o mesmo fato histórico também aconteceu em relação à história do Paraná. Eu vou contar para vocês um trecho de um relato que foi publicado na Europa em 1557 pelo Hans Staden. O Hans Staden era um viajante europeu que, durante uma viagem, naufragou na costa do Paraná em 1549. Depois de muitas aventuras aqui no Paraná, ele voltou para a Europa e escreveu um livro contando sobre o seu lado da história, o que ele viu, o que ele conheceu aqui no Paraná. De repente, surgiu um vento forte que nos fez temer um choque contra os rochedos. As ondas enormes nos empurraram na direção da costa, o que nos fez pensar que morreríamos todos juntos. Então, justamente quando estávamos para bater nas rochas, Deus fez um de nossos camaradas descobrir uma enseada para a qual nos dirigimos. À tarde, perto das 2 horas, estávamos ancorados e ao anoitecer veio em direção uma grande canoa, cheia de selvagens que desejavam falar conosco. Mas nenhum de nós era capaz de entender a sua língua. Demos a eles algumas facas e anzóis e depois partiram de volta. Na mesma noite veio mais uma canoa. Entre os selvagens encontramos também 2 portugueses que nos perguntaram de onde viéramos. Ao ouvirem que vínhamos da Espanha, acharam que o nosso timoneiro devia ser muito experiente, a julgar pelo modo como chegamos à enseada. Eles disseram que a enseada onde nos encontrávamos chamava-se Superagui, localizada a cerca de 18 milhas de uma ilha denominada São Vicente, que pertencia ao rei de Portugal. Os indígenas que viviam na região do atual Paraná falavam uma língua do tronco linguístico tupi, que não era conhecida pelos europeus. Hans Staden, por exemplo, falava alemão. Naquela época, no início da conquista do território brasileiro pelos portugueses, os diferentes grupos indígenas que habitavam o território que hoje corresponde ao Brasil falavam mais de 1000 línguas diferentes. Só para vocês terem uma noção de como era. O Hans Staden, ele chama de selvagens os indígenas que encontrou no litoral paranaense, né? O selvagem significa habitantes de selva, né? Que também tem outros sentidos, como uma pessoa primitiva, bárbara. Naquela época, por volta de 1550, quando foi escrito o texto de Hans Staden, alguns navegadores europeus chegaram a vários pontos do litoral brasileiro. Eles vinham em busca de riquezas e entraram em contato com diferentes povos indígenas que habitavam o continente americano,
já há milhares de anos, né? Eles já estavam ali quando os europeus descobriram, né, essas terras. Naquela época, os europeus acreditavam que o Oceano Atlântico, que eles chamavam de Mar Tenebroso, era cheio de monstros e perigos. Então era preciso ter muita coragem para navegar em busca de novas terras. Muitos europeus acreditavam em lendas, como a ilha de Rai Brasil, uma espécie de paraíso onde não existia fome, sede e doenças. Outra visão, outro relato histórico desse encontro do Hans Staden com os povos que viviam aqui no Paraná na época foi do europeu Theodore de Bry, que ele fez muitas gravuras, muitas pinturas sobre os relatos dos viajantes que estiveram no Novo Mundo, né, no Paraná, junto com Hans Staden. Os europeus tinham muita curiosidade em conhecer as paisagens e os habitantes do continente americano. Hoje, as gravuras de Theodore de Bry são consideradas fontes históricas, pois representam a visão que os europeus tinham do Brasil nos séculos XVI e XVII. Outras versões dessa aventura do Hans Staden no Novo Mundo foi feita em 1927 pelo escritor Monteiro Lobato, que lançou um livro adaptado para jovens do relato do viajante europeu, que, segundo ele, escapou por pouco de ser devorado pelos indígenas. Mas também existe outra versão, só que em quadrinhos, que chama Hans Staden, um aventureiro no Novo Mundo, do desenhista Jô Oliveira. Então, como vocês podem perceber, há várias versões de uma mesma história. Sabemos que quando os europeus chegaram às terras que formam hoje o Brasil, encontraram uma população indígena distribuída ao longo da costa e na bacia dos rios Paraná e Paraguai. Esses grupos indígenas de diferentes línguas e culturas eram descendentes de povos que habitavam o continente americano há milhares de anos. Do ponto de vista dos europeus, a história do continente americano só começou no século XVI, quando eles descobriram as novas terras. Mas não foi bem assim. Hoje nós sabemos que há mais de 7.000 anos o Planalto Paranaense já era ocupado por grupos humanos que deixaram vestígios, como pinturas em cavernas e pedras. Estudando essas e outras pistas, os arqueólogos descobriram muita coisa sobre o modo de vida dos primeiros habitantes do território que hoje forma o Paraná. Em região próxima aos atuais municípios de Tibagi e Lapa, foram encontradas pinturas em grutas e grandes pedras. Os estudiosos deduziram que essas inscrições provavelmente foram feitas por pessoas de uma sociedade organizada em grupos, que se deslocavam pelo território em busca da caça, pesca, frutos e raízes. Na vida do dia a dia, esses grupos humanos utilizavam algumas poucas ferramentas de pedra. Não se sabe exatamente quantos indígenas viviam no Brasil na época da chegada dos europeus. Segundo o Instituto Socioambiental, estima-se que fossem mais de 1.000 povos, somando entre 2 e 4 milhões de pessoas. Hoje encontramos no território brasileiro 227 povos, que falam mais de 180 línguas diferentes. Antes da vinda dos portugueses, desde o litoral dos atuais estados do Maranhão até o Rio Grande do Sul, viviam povos indígenas que falavam uma língua semelhante e tinham costumes parecidos. Quase todos faziam parte de um grupo linguístico chamado Tupi-Guarani. A esse grupo pertenciam os índios Tupinambá, da margem direita do Rio São Francisco até a Bahia, os Tamoio, na Baía de Guanabara, os Tupinanquim, no sul da Bahia e no litoral de São Paulo, os Carijó, de São Paulo até a Lagoa dos Patos. Muitos desses grupos eram rivais e guerreavam entre si. Há outros relatos desta época, como o do francês Jean de Lery, que esteve entre os Tupinambá no século XVI. E ele dizia: os nossos tupinambás muito se admiram dos franceses e outros estrangeiros se darem ao trabalho de ir buscar seus arubatã, que é o pau-brasil,
Uma vez um velho perguntou-me: por que vindes vós, outros franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Respondi que tínhamos muita, mas não daquela qualidade, pois dela extraímos tinta para tingir. Retrucou o velho imediatamente. E porventura precisais de muito? Sim, respondi-lhe, pois no nosso país existem negociantes que possuem mais panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias do que podeis imaginar. E um só deles compra todo o pau-brasil com que muitos navios voltam carregados. Perguntou-me de novo. E quando morrem, para quem fica o que deixam? Para seus filhos, se os têm, respondi. Na verdade, continuou o velho, agora vejo que vós sois grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos, e trabalhais tanto para amontoar riqueza para vossos filhos. Não será a terra que vos nutriu suficiente para vos alimentá-los também? Então, a partir desse relato, a gente vê as diferentes visões sobre o que estava acontecendo no Brasil. Enquanto os europeus viam o pau-brasil como uma forma de ganhar dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, os indígenas viam aquilo como uma parte da natureza, que não tinha necessidade de tirar ela para gerar riquezas, porque a própria terra já dava a riqueza que o homem precisava para sobreviver, que é a nutrição, que é o alimento, a água. Então não tinha necessidade de juntar tanto dinheiro assim. Para os indígenas, a natureza deve ser explorada para sobrevivência, não para juntar dinheiro. Deve-se tirar da natureza somente o que se precisa para viver. Então, o texto mostra diferenças entre os indígenas e os europeus na maneira de ver a natureza e todo o território. Os indígenas não compreendiam porque os europeus exploravam a natureza e retiravam tantas árvores para acumular madeira. Os indígenas não se achavam donos da natureza, e sim parte da natureza. Nas terras que hoje correspondem ao Paraná, viviam povos indígenas das famílias Tupi-Guarani, como os Guarani e os Chetá, e os Macrogê, como os Caingangue e os Xoclém, também chamados de Botocudos. Todos esses povos disputavam o domínio do território, mas o maior conflito ocorreu com a chegada dos europeus, que tomaram as terras dos indígenas e promoveram grandes matanças. Os Guarani. Por ocasião da chegada dos europeus, os Guarani dominavam com exclusividade as florestas subtropicais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, na Argentina e as florestas tropicais de São Paulo, Mato Grosso do Sul e do Paraguai. Como pequenos agricultores, levantavam suas aldeias nas várzeas e encostas inferiores do Planalto. Seus cultivos abrangiam feijão, milho, mandioca, batata doce, cará, amendoim, abóbora, fumo, algodão e urucum. As roças eram abertas nas matas, cujas árvores eram cortadas e, depois de secas, queimadas. O cultivo era feito no meio dos tocos, sem que se arasse ou capinasse o solo, mas colocando as sementes ou ramas em pequenas covas abertas com um bastão. A população vivia concentrada em aldeias de um reduzido número de casas, feitas de tronco e cobertas de palha, sem repartições internas. Em cada uma delas vivia uma ou mais famílias. Sob a coordenação de um homem mais velho, mais experiente ou mais aparentado, que cuidava das necessidades comuns. As aldeias não duravam mais do que alguns anos em um mesmo local, porque a palha do telhado apodrecia rápido, o piso se enchia de lixo e os terrenos ao redor viravam capoeira imprestável. A construção de uma nova aldeia na floresta virgem era mais favorável e menos custosa do que a manutenção da antiga. Mas, nos séculos XVI e XVII, os Guarani foram incorporados aos estados coloniais, na colônia portuguesa do Brasil,
foram reduzidos à escravidão pelos moradores de São Vicente e Piratininga. Na Espanhola, inicialmente escravizados ou submetidos ao serviço pessoal dos colonos. Os não atingidos foram congregados em missões pelos franciscanos e jesuítas, usufruindo de um período de desenvolvimento como cidadãos livres do Império Espanhol. Hoje ainda existem muitos milhares de Guarani, descendentes biológicos e ou culturais daqueles pais fundadores do começo da nossa era. Estão em reservas na Argentina, no Paraguai, na Bolívia e no sul do Brasil. Os Caingangue exploravam os pinheirais e povoavam o Planalto Meridional, desde os primeiros séculos de nossa era. Trata-se de uma população de grande família linguística, G, que se teria deslocado dos cerrados sempre quentes do Brasil Central aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, vindo fixar-se nas matas subtropicais caracterizadas por 4 estações anuais, uma bastante quente e uma consideravelmente fria. As grutas abertas e ensolaradas em que tinham vivido nos trópicos foram substituídas por casas escavadas no chão, as chamadas casas subterrâneas. Na realidade, casas circulares feitas com estruturas de troncos e varas, cobertas com palha, completamente fechadas e com piso profundamente rebaixado. Mantendo o fogo aceso no seu interior, elas permaneceriam aquecidas no tempo frio e chuvoso, mas teriam o inconveniente de ser escuras e enfumaçadas. Outra adaptação importante feita pelos Caingangue foi a troca da exploração das frutas suculentas do cerrado pelas sementes secas, mas altamente nutritivas do pinheiro, conhecido como araucária, que não amadurecem na primavera, mas sim no outono. Há relato de um engenheiro que ficou preso no meio deles durante alguns meses, no século XIX, e escreveu que cada chefe de grande família tinha um território delimitado nos pinheirais que dominavam o Planalto. Os limites desse território estavam bem assinalados e a lei da sobrevivência era rigorosa, pois o indivíduo que fosse pego colhendo pinhão sem autorização podia até ser morto. E quando um grupo entrava no espaço reservado para outro grupo, a consequência era a guerra. Para o pinhão colhido, para que ele não apodrecesse, brotasse ou fossem infestados por parasitas, fazia-se conserva de pinhão. A semente era colocada num cesto impermeabilizado, com cera e colocada no fundo dos arroios ou banhados. Depois de um tempo, ela era retirada e seca ao sol, moída e transformadas em pães cozidos nas cinzas. Há relato também de um viajante que viu esses pães, achou que eles não tinham nem cheiro nem o gosto dos nossos, mas alimentavam bem. Os Chetá, habitantes originais do noroeste do estado do Paraná, os Chetás tinham como território tradicional a Serra dos Dourados, principalmente ao longo da margem esquerda do rio Ivaí e seus afluentes. No antigo território Chetá, hoje estão os municípios de Umuarama, Cruzeiro do Oeste, Icaraíma e Douradina. Os Chetás viviam da caça, da coleta de frutos e raízes, larvas de besouro e de abelhas e mel. Foi o último grupo indígena do Paraná a fazer contato com os brancos, na década de 1940. Hoje estão reduzidos a 7 pessoas, das cerca de 450 que formavam sua população antes de suas terras serem invadidas para o plantio de café, na primeira metade do século XX. Os Xoklen, também chamados de Botocudo, habitavam a região da Mata Atlântica. Viviam em grupos nômades de 50 a 200 pessoas, dominando toda a área de floresta entre o litoral e a encosta do Planalto, desde as proximidades da atual Porto Alegre até Paranaguá.
Sobrevivendo da caça, da coleta de frutas e de pinhão, esses grupos se deslocavam continuamente entre o litoral e as regiões serranas, que nos meses de inverno eram ricas em pinhão. A partir do século XIX, ocorreram diversos processos de colonização na região habitada pelos Xoclen. Os indígenas passaram a ser caçados por fazendeiros e bugreiros, isso era, os caboclos especializados em destruir aldeias e capturar os sobreviventes. O próprio governo local encarregou os bugreiros de afugentar os índios para os locais cada vez mais distantes. Mas, no século XVI, o território dos indígenas passou a ser ocupado pelos europeus. Primeiro chegaram os espanhóis, depois os portugueses e, por fim, os africanos. Os espanhóis fundaram uma vila no atual município de Guaíra, que se chamou Ciudad Real del Guairá. E os padres jesuítas que chegaram com os espanhóis fundaram as 13 reduções, também chamadas de missões, para catequizar os povos indígenas. Eles queriam fundar, a partir disso, a República Guarani, como capital em Guaíra. Nesses aldeamentos, os indígenas tinham de viver de acordo com as regras dos padres jesuítas. Eram obrigados a aprender um ofício como o de lavrador ou carpinteiro, e tinham de realizar as tarefas determinadas pelos padres e participar dos cultos católicos. De manhã, os indígenas iam à missa, depois recebiam lições de catecismo, leitura, escrita e música. Em seguida, começavam a trabalhar. À tarde, todos se reuniam na igreja para rezar. As crianças, chamadas pelos jesuítas de curumins, eram responsabilidade de todos. Elas aprendiam a ler, escrever, contar e cantar, sempre em língua guarani. Além disso, deviam comparecer às missas e às aulas de catecismo. Mas, no final do século XVI, essas missões, esses aldeamentos foram invadidos pelos bandeirantes, que queriam conquistar toda aquela região, explorando suas riquezas naturais, como a madeira, o ouro. Além disso, os bandeirantes queriam prender e aprisionar os indígenas para vendê-los depois como escravos. Ainda no século XVI, foi descoberto ouro na região de Paranaguá, e essa descoberta atraiu muita gente para a região, intensificando o processo de ocupação do território paranaense. Em 1648, Paranaguá se tornou uma vila com o nome de Nossa Senhora do Rocio de Paranaguá. Em 1640, os colonizadores portugueses e bandeirantes paulistas exploravam o litoral paranaense em busca de ouro e de índios para vender como escravos. E em 1649, um grupo liderado pelo capitão Ébano Pereira subiu as encostas da Serra do Mar e chegou ao Planalto, onde viviam os índios Tingui. Nessa região se formou às margens do rio Atuba um povoado que daria origem à nossa capital, Curitiba. Em 1680 foi descoberto ouro nos arredores dessa povoação. E, em 29 de março de 1693, o povoado passou a se chamar Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Depois, em 1701, a vila recebeu o nome de Curitiba. Quando os europeus chegaram ao Brasil, ao Paraná, e começaram a fazer a ocupação das terras do nosso estado, os primeiros a serem escravizados foram os indígenas. Mas começaram a ser substituídos com o tempo pelos africanos. Por quê? Porque os africanos, o tráfico de africanos escravizados rendia muito mais para os comerciantes europeus do que os indígenas.
Então, nesse período, chegou no Brasil cerca de 4 milhões de pessoas trazidas à força de vários lugares do continente africano. Todos eles vinham amontoados nos porões dos chamados navios negreiros. Muitos até adoeciam e morriam durante a viagem em razão das péssimas condições de higiene e alimentação. Quando chegavam ao Brasil, os africanos escravizados mais jovens e fortes eram comprados por preços mais altos para trabalhar na lavoura, pecuária, nas minas de ouro e outros serviços que precisava de mão de obra pesada. Já os mais velhos, as mulheres e as crianças eram comprados para serem utilizados no trabalho doméstico. O trabalho escravo, infelizmente, meus alunos, predominou na produção de açúcar, na agricultura de abastecimento interno, na criação de gado, nas pequenas manufaturas, no trabalho doméstico, enfim, na maioria dos trabalhos braçais. Os africanos resistiram à escravidão enquanto ela existiu no Brasil, que durou mais de 300 anos. É isso mesmo. Então, além dos escravos serem obrigados a trabalhar pesado de 14 a 17 horas por dia, eles também eram proibidos de manter suas crenças religiosas e seus costumes. Aqueles que desobedeciam eram castigados em público para que os demais aprendessem a lição. As revoltas e fugas de escravos eram muito comuns, tanto nas propriedades rurais como nas cidades. Muitos escravos que conseguiram fugir formaram aldeias livres, chamados quilombos. Os membros dessas comunidades negras, os quilombolas, viviam escondidos no mato, plantando e criando animais para sobreviver. Os quilombos surgiram no Brasil inteiro durante todo o período da escravidão negra. Como em todo o Brasil os escravos não eram considerados cidadãos e não tinham nenhum direito, em 1882, o governo do Paraná criou uma lei que permitia e até incentivava a matrícula de africanos escravizados nas escolas públicas. O problema é que a lei deixava a escolarização a critério dos proprietários, e estes, na maioria das vezes, não estavam interessados em contribuir para a educação de seus escravos. Mas, em 1888, a Lei Áurea aboliu a escravidão no Brasil. Apesar disso, os africanos e seus descendentes continuaram a sofrer discriminação e preconceito. Tinham dificuldade em conseguir emprego, pois os antigos proprietários de escravos valorizavam mais os trabalhadores brancos. Hoje em dia, mesmo sendo proibido por lei, o trabalho escravo ainda ocorre em algumas fazendas, onde os trabalhadores e suas famílias não recebem pagamento e são impedidos de deixar a propriedade. Hoje, a população indígena no Paraná é de aproximadamente 9 mil pessoas e vem crescendo 2 vezes mais que a população de não-índios. Isso acontece em parte porque o governo tem combatido as invasões e vem investindo na melhoria das condições de saúde nas reservas. Atualmente, no Paraná, existem territórios indígenas próximos a vários municípios. Essas terras foram demarcadas pelo governo brasileiro. Mas, desde a época da colonização portuguesa até os dias de hoje, os indígenas do Brasil têm suas terras invadidas e exploradas. No século XVI, as áreas ocupadas pelos Guarani, no atual Paraná, foram invadidas principalmente pelos espanhóis. Durante o século XVII, as expedições chefiadas por bandeirantes invadiram os territórios dominados pelos espanhóis e milhares de índios foram mortos, capturados e vendidos como escravos. Somente em 1967, com a criação da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, começaram a ser garantidos os direitos aos índios, respeito à cultura das comunidades e posse das terras que ocupam. O Estatuto do Índio, de 1989, garante cidadania e dignidade aos indígenas, mas até hoje as reservas são invadidas,
principalmente por fazendeiros, garimpeiros e madeireiros. Muitos índios são assassinados em conflitos de terra, e as invasões das terras indígenas provocam a destruição e a poluição das reservas naturais. E os africanos escravizados e seus descendentes representam grande parte da força e trabalho utilizados na construção do Paraná que conhecemos hoje. Apesar da repressão que sofreram durante séculos, suas manifestações culturais estão vivas e muito presentes em todos os aspectos da cultura brasileira. Na religião, música, dança, alimentação, língua, arte, costumes, tradições e modos de viver. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, em 2009, de cada 100 paranaenses, 27 são negros e pardos. Agora vamos para as atividades. Agora, em uma folha separada, escreva com suas palavras como foi a ocupação do território do Paraná e faça um desenho ilustrando. Não se esqueça de colocar o título da aula de hoje, a data e o seu nome. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula. Atenção, não se esqueça de mandar a foto.